A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 10 do quarto trimestre do ano de 2020, que tem por título A Última Defesa de Jó. Continuaremos estudando o livro de Jó. O nosso texto áureo que se encontra em Jó 31, versículo 4, nos diz: ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? A verdade prática, ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. Quando olharmos o nosso passado, vamos ver as bênçãos, lembrar quantas bênçãos que o Senhor nos deu. Como Deus operou em nossas vidas. A leitura bíblica que está em Jó 29, versículo 1 ao 5, Jó 30, versículo de 1 ao 5, Jó 31, versículo de 1 ao 5 nos diz: e prosseguindo Jó em sua parábola disse: ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias que Deus me guardava. Jó lembrando-se do seu passado. Quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava nas trevas. Como eu era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus meninos em redor de mim. Mas agora se riem de mim, os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho, de que também me serviria a força das suas mãos, força de homens cuja velhice esgotou-lhe o vigor. De míngua e fome se debilitaram e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas junto aos arbustos, e o seu mantimento eram raízes de zimbros. Do meio dos homens eram expulsos, gritava-se contra eles como contra um ladrão. Fiz concerto com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de mim, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam a iniquidade? Ou não vê eles os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade e se o meu pé se apressou para o engano. Jó, profundamente afetado pelo sofrimento, ele recorda nostalgicamente do seu passado de glória. Jó faz uma retrospectiva da sua vida. Nessa lição, perceberemos que Jó faz uma retrospectiva da sua vida. Ele pôde ver o quanto foi abençoado por Deus, embora o momento presente contrariasse todo o seu passado. Infelizmente, o presente de Jó teve mais força para embaçar o seu passado. Ele não conseguia recuperar a esperança. É muito importante fazermos esse exercício retrospectivo, lembrar-nos do nosso passado, mas sem, contudo, perder a esperança, que Deus está conosco e que Deus nos dará vitória. Deus, mesmo no silêncio, Ele nunca nos abandona. O que Deus fez em nosso passado deve nos trazer a esperança para o presente. Tudo isso só é possível uma vez
que estamos em Cristo. Do ponto de vista humano, é impossível recuperar a esperança diante da tragédia. Todavia, na força do Espírito Santo, podemos recuperá-la. Acabaram-se as palavras de Jó. Trata-se de uma retrospectiva nostálgica do passado. Por isso, nessa lição, veremos a lembrança de Jó acerca da sua prosperidade, tanto material como espiritual, da sua adoração a Deus e das bênçãos que o Todo-Poderoso concedeu à sua casa. Mas agora, em oposição ao momento de escárnio e vergonha que ele passa no presente. Nesse sentido, Jó não aceita que as coisas terminem assim, portanto, ele deseja se apresentar diante de Deus para defender a sua causa. Jó demonstra um sentimento nostálgico com relação ao seu passado. A primeira coisa que se lembrou desse passado glorioso foi a comunhão em que ele desfrutou com Deus. Eram lembranças de um passado que não mais existia. Ele lembra que Deus o protegia. Suas bênçãos sobre ele e sua família, sua orientação em meio às dificuldades e a presença real de Deus na vida dele. Jó, portanto, havia sido um homem grandemente abençoado por Deus. Jó também se lembra da sua antiga condição social, quando exercia a função de um respeitado juiz da sua cidade. Tanto os jovens como os velhos o procuravam para serem orientados diante de qualquer situação. Eles gostavam de ouvir conselhos sábios de Jó, tanto os jovens quanto aqueles mais velhos. Jó era um homem respeitado na sua cidade. Talvez isso explique a linguagem jurídica que aparece com frequência nos diálogos do livro. Isso demonstra que ele exercia um importante papel social na sua comunidade. Ele ajudava o desvalido, dava orientação de forma sábia e agia com justiça. Na sua busca pela justiça social, Jó protegia os pobres e punia os opressores. Seu amor e defesa pela justiça eram como uma vestimenta e adorno. Ele dava apoio social aos menos favorecidos e era como se fossem os olhos do cego. Até mesmo com os estrangeiros, ele se preocupava, como está em Jó 29, 15 e 16. Tendo agido com justiça e equidade, nada mais natural que esperasse que seus dias terminassem em paz ao lado da sua esposa e ao lado dos seus filhos, como está em Jó 29, 18. O contrário disso não estava na sua agenda. Jó jamais imaginou terminar a vida sem saúde, sem honra e sem paz com Deus, naquele sofrimento, naquela angústia. Não há dúvida de que Jó, conforme a Bíblia mostra, era um modelo de justiça social. Todavia, devemos ter o cuidado de não transportar para dentro do texto bíblico nenhuma teoria moderna de justiça social firmada em valores materialistas contrários aos defendidos nas Escrituras. De fato, ele era um homem que defendia a justiça social, mas nem de longe se pode classificá-lo como socialista nos termos modernos. Isso seria forçar o texto
e além do que está escrito e sobrepor o pensamento político na Bíblia. Após lembrar com tristeza da sua antiga condição social próspera, Jó lamenta o ponto que havia chegado à sua miséria. No Antigo Oriente, os mais velhos eram objetos de grande estima, como está em Provérbios 20, 29. Por isso, quando gozava de sua prosperidade, ele era respeitado não pelos mais velhos, mas não apenas pelos mais velhos, mas Jó era respeitado também pelos jovens. Entretanto, Jó lembra que agora se riem de mim, os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. Jó 31. De homem respeitado, ele passou a ser visto como uma escória social. Jó 30, versículo 1 a 8. Jó, portanto, lamentava estar no fundo do poço. O patriarca se sente um homem abandonado por Deus. Por isso, essa lembrança o lança numa profunda tristeza e produz em sua vida um grande sofrimento, que além de físico, era também de natureza emocional. Como salmista, Jó lamenta suas dores. Salmos 42, 4. Nas suas vestes, ele viu uma prova real de seu sofrimento. Jó 30, 18. Nesse sentido, no versículo 18, aparece a palavra desfigurou. Alguns intérpretes acreditam que a palavra melhor traduzida é manchada. Ou seja, as feridas abertas de Jó havia manchado as suas vestes. Ele imagina que Deus está por trás de todo esse sofrimento. Jó 30, 19. E que mesmo depois de clamar, o Altíssimo lhe ignora. O homem de Uz sente-se caçado como um animal selvagem e atormentado como um furacão. Jó 3, versículo 21 e 22. E o sofrimento de Jó emocional refletia a sua crença de que havia sido abandonado por Deus. Todavia, era também um reflexo de ter sido abandonado também pelos homens, como está Jó 30, 24 ao 31. Junto a isso, ele observou que o seu clamor foi totalmente desconsiderado. Doía saber que havia ajudado muitas pessoas carentes e necessitados de socorro. Jó 30, 25. Mas agora o seu clamor por socorro foi totalmente ignorado. Em vez de ajudado, ele era repelido como uma escória social. Quantas pessoas não passam por esse sentimento? Quantas vezes um sentimento de injustiça não assola-nos a alma? Quantas pessoas que a gente ajudou, que nós estendemos as mãos, que nós ajudamos no momento que a pessoa mais precisou de nós. Que seja com uma palavra amiga, que seja com coisas materiais, conselhos, com nossa amizade, e a pessoa mais tarde nos retribuiu, nos traindo, nos ofendendo, nos ignorando, virando as costas para nós. Quantas pessoas já não passaram por isso?
Quantas pessoas já não foram ignoradas por aquelas pessoas que mais ajudaram? E nesse momento se sentiu mais triste ainda, mais sofrimento, quando o amigo nos vira as costas. Aquele amigo que nós estendemos as mãos no momento que ele mais precisava, né? Isso já aconteceu com muitos e muitos. E você que me ouve hoje, com certeza também já passou por isso. Mas Deus, mesmo no silêncio, está conosco. Deus, mesmo no silêncio, está cuidando de nós. Seus amigos silenciaram. Jó sabe que nada está resolvido. O futuro ainda está em aberto e se mostra incerto. Haverá alguma resposta? Ao querer mostrar sua inocência, Jó ainda sente a necessidade de se defender. A primeira defesa dele é em relação ao comportamento ético sexual, dizendo que sempre se comportou com integridade em todas as esferas de sua vida. Nos versículos 1 ao 4 do capítulo 31, ele mostra, por exemplo, que jamais permitiu desvio de seu comportamento sexual, fazendo uma aliança com seus próprios olhos para evitar a luxúria e a impureza quando olhasse para uma donzela. Segundo o ensino do Novo Testamento, somos estimulados também a fazer um concerto com os próprios olhos, como está em Mateus capítulo 5, versículo 27 ao 30. Jó também faz uma defesa de sua ética social. Ele já havia mostrado que a justiça social marcou sua forma de agir. Todavia, ele lembra que isso só foi possível porque procurou conduzir-se sempre por princípios de uma ética social. Por exemplo, ele sempre tratou o órfão e a viúva com humanidade. Os escravos, mesmo sendo sua propriedade, que ele tinha muitos escravos, muitas pessoas servindo a ele, eles tinham liberdade para o procurarem e apresentar-lhe suas queixas. Olha que gesto bonito. O seu comportamento ético-social o habilitou a agir como tribuno dos desvalidos. Jó 31, 13, 23. Lembremos-nos da verdadeira religião. Como bem Tiago afirmou, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Eis um dos fundamentos de nossa ética social. Agora Jó se dirige a Deus na forma exclamativa. Ah, quem me dera que me ouvisse. Ele já havia feito uma viagem retrospectiva sobre o seu passado. Agora ele faz uma análise sobre sua situação presente, mas seu olhar está no futuro. Ele quer se apresentar diante de Deus porque está consciente de sua inocência. Jó, ele tinha certeza que ele não havia pecado para estar naquela situação em que se encontrava. Ele confia de que será inocentado. Sua confiança é de um príncipe que se apresenta diante de um tribunal. Ele confia que será inocentado. Como podemos nos apresentar diante de Deus e justificar os nossos atos? Pela graça divina, por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele mesmo nos justifica. Jesus,
aquele que está do nosso lado, o nosso advogado, Jesus, que morreu por nossos pecados para nos dar o privilégio de alcançar o céu, o privilégio de conversar com Deus, de um dia morar com Deus, morar nas mansões celestiais. Chegamos à conclusão dessa lição de hoje. Nessa lição vimos que Jó se lembrou de seu passado abençoado e de como agiu com integridade e humanidade com o próximo. Nunca havia agido de forma injusta com ninguém, nem tampouco cometido pecado que o desonrasse moralmente. Jó, como Deus testemunhou, foi um homem íntegro, um homem reto, um homem que se desviava do mal, um homem que era fiel ao seu Senhor, que ajudava o seu próximo, que nunca chegava perto do mal, fugia do mal, para que ele não afastasse Jó de Deus. Procurava fugir de tudo que não prestava, para não cair em tentação. Sua integridade estava intacta. Assim, ele acredita que chegou o grande momento de se apresentar diante de Deus e receber dele o veredito, que é um homem injustiçado e inocente. Que o Senhor possa continuar abençoando cada um. Que esse livro de Jó possa nos trazer coisas boas, que nós também possamos guardar tudo que aprendemos nesse livro, né? Aprendermos o que é fidelidade, o que é ser manso, o que é ser reto, o que é ser fiel e não deixar a nossa fé acabar diante das dificuldades que muitas vezes nós nos encontramos. Que o Senhor possa continuar abençoando cada um. Fique com Jesus. Deus te abençoe.